e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crer ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Olá, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso Momento Nova Vida, você que acompanha aí pelo nosso canal. É um prazer ter você conosco e já vai participando aí dos comentários, colocando seu pedido de oração, seu agradecimento, para nós orarmos uns pelos outros no momento de intercessão. Quero deixar alguns avisos importantes aqui para nós. No domingo, dia 4, nós temos o nosso culto de Páscoa. Então eu quero que você reserve aí o seu pão, o seu vinho ou o suco para nós cearmos juntos nesse momento, tá? Lembrando que o culto será às 9 horas e nós também teremos uma participação nesse momento de ceia junto ao Zoom. Então se você não sabe mexer nessa plataforma, pesquisa aí sobre o Zoom ou pede ajuda de alguém para você poder participar da ceia de um modo mais interativo, em comunhão com os irmãos, mesmo online. Nós sabemos que nunca vai substituir o presencial, essas questões, mas nós fazemos como um momento de edificação, como nós estamos fazendo aqui também, para você ter uma reflexão da Palavra de Deus. Também quero dizer das ofertas, que você sabe que hoje é o último dia de missões mundiais, o mês que nós estamos aí dedicando a pensar nisso, então faça suas ofertas também quanto à beneficência e as mensais como de costume também. Então peço que você olhe aí nos comentários, no seu chat aí que você tem e já procure aí o pedido e o agradecimento que nós vamos dedicar esse momento orando ao Senhor. Oremos então. Santo e eterno Deus, graças te damos porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre, porque o seu amor é sempre eterno. Obrigado porque o Senhor tem nos agraciado nesse momento de tanta turbulência, tanta conturbação no país. Nos dá sabedoria, nos dá ânimo na fé, nos fortaleça, ó Pai, no Senhor, e nos abençoa para que não haja esfriamento da nossa fé, Pai, mas que haja perseverança, firmeza, para que em tudo o seu nome seja glorificado através do seu povo que o Senhor consagrou através do teu Santo Espírito, selando até o último dia a consumação do século, Pai. Abençoa-nos também aqui através da tua palavra, através da vida do Todd, que vai trazer, ó Deus, abençoa a vida dele, dá sabedoria também, conduz, para que sejamos edificados no Senhor através do seu Santo Espírito e da sua palavra. Obrigado por cada membro aqui que agradece, também pede. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é nosso Deus
e tem zelado por nós em tudo. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Estamos falando sobre Mateus, expondo o Sermão do Monte. Na primeira mensagem, o Isaías introduziu o que é o Sermão do Monte, as perspectivas dos discípulos, a perspectiva de Jesus e como Jesus então respondeu as suas questões. Semana passada, o Caio então introduziu um princípio das perseguições, né? O princípio das dores. E nessa semana, então, eu vou dar continuidade a esse assunto, especialmente tratando como a perseguição, como o princípio das dores afeta a vida da Igreja de Jesus. Então, convido você a abrir a palavra de Deus comigo, Mateus capítulo 24, e leremos hoje do verso 9 ao verso 14. Então, Mateus capítulo 24, verso 9 ao verso 14. Nós precisamos, meus irmãos, estarmos cada vez mais atentos ao que Jesus disse e não aquilo que nós queremos que Ele dissesse. Isso é importante porque, especialmente desse verso 9 ao verso 14, Jesus diz muito sobre como a igreja estará quando o princípio das dores e as perseguições surgirem. E isso é muito importante porque, ao analisarmos o nosso cenário atual, infelizmente, veremos que parte da profecia aqui de Jesus já está se cumprindo em nosso meio. Então, fique atento a essa exposição, porque eu acho que é um momento de uma profunda reflexão em nossa vida. Então, acompanhe comigo, então, Mateus capítulo 24, leremos do verso 9 a 14. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo e para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Regressando aí para o verso número 9, o então. Essa partícula é muito importante, porque a ideia dela é que, enquanto o princípio das dores segue, concomitantemente a isso, o que Jesus descreve do verso 9 a 14 acontece. Então, enquanto a perseguição, a morte, a traição vai acontecendo no final dos tempos, no decorrer da história, as coisas que Jesus diz aqui nesse capítulo, nesse verso do 9 a 14 também acontecem. E o que acontece? Sereis atribulados. Essa palavra é uma palavra muito importante, porque, infelizmente, a tradução não traduziu ela muito bem. O certo aí não é ser atribulados, mas é seremos entregues. Parece que o tradutor se preocupou muito mais com o efeito de que o ato de entregar, o ato de trair faz na vida do indivíduo, do que traduzir especificamente a palavra. Então a ideia é que nós seremos atribulados, nós seremos entregues. O conceito é de que, em meio à perseguição, em meio ao princípio das dores, nós seremos traídos, nós seremos entregues. As pessoas procurarão o nosso mal. Isso é muito importante porque, continua no verso 9, e vos matarão. A ideia de Jesus é de que nós seremos traídos por pessoas e, por conta disso, seremos entregues à autoridade, seremos entregues ao governo, ao Estado, enfim. E por conta disso, nós seremos mortos. E não só isso, olha o que Jesus continua dizendo: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
A palavra odiado aí é uma palavra muito interessante. A ideia dela é um ódio que não tem motivo. Nós não vamos ser odiados porque nós provocamos o mal. Nós não seremos odiados porque nós somos um povo sanguinário, assassino. Não. O ódio que essas pessoas terão contra nós é um ódio que não tem nenhum motivo justificado. Nós seremos odiados e o ódio, né, a razão pelo qual nós seremos odiados, o texto vai dizer por quê? Por causa do nome de Jesus. Por estarmos identificados, relacionados, ligados a Jesus, nós seremos odiados. O verso 9, meus irmãos, está relatando, descrevendo o que acontecerá com a igreja de Jesus ao redor do mundo, com uma perseguição, com um agravamento, um ódio por pessoas que não pertencem ao nosso convívio religioso. Nós seremos entregues, nós seremos mortos e nós seremos odiados sem motivo. Ou melhor dizendo, porque acreditamos em Jesus. Se Jesus diz no verso 9 sobre o que vai acontecer para além dos muros da igreja, o verso 10 e o verso 11, ele vai dizer o que vai acontecer com nós dentro dos muros da igreja. Acompanhe comigo a leitura do verso 10. Nesse tempo, a palavra nesse tempo é a mesma de então, só que a ideia dela aqui também é concomitante a isso, ou seja, enquanto estivermos sendo odiados pelas pessoas lá fora, dentro da igreja, ao mesmo momento, nós também estaremos sendo escandalizados. A palavra aqui, ela precisa ser lidada com o sentido dela de tropeço. Muitos hão de tropeçar, muitos hão de abandonar a fé. A palavra está relacionada à apostasia, o abandono da fé cristã. Mas não só isso, olha o que Jesus continua dizendo. Muitos hão de trair, a mesma palavra utilizada no verso 9. Muitos hão de odiar uns aos outros, a mesma palavra dita aí no verso 9. O que Jesus está dizendo com isso, meus irmãos? O agravamento da perseguição, o princípio das dores, o sofrimento, causará dentro da igreja apostasia, traição e ódio. Muitos daqueles que estão nos nossos corredores, nos corredores da nossa igreja, frequentam nossa casa como irmãos, infelizmente, por conta da perseguição, eles vão sucumbir. E Jesus continua, olha o verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Não bastasse a apostasia, não bastasse a traição, a entrega, não bastasse o ódio sem sentido de muitos dentro da igreja, surgirão falsos mestres. Pessoas que têm no coração o objetivo de enganar os filhos de Deus. E sabe de onde essas pessoas vão surgir? De dentro da igreja. A palavra dá a ideia de que se levanta. A ideia da palavra é algo que se levanta de dentro. Pessoas que se disseram irmãos serão levantadas pelo diabo para serem falsos mestres, enganar. E a palavra enganar aqui é uma palavra muito interessante, porque a ideia dela é tirar do caminho. Especialmente na cultura hebraica, caminho, dere, que é a palavra hebraica para caminho, está relacionada à conduta, a como levar uma vida diante de Deus. E esses falsos mestres, eles terão o objetivo de desviar do caminho de Deus, de fazer com que pessoas que estão dentro das igrejas apostatem da fé e sigam uma conduta completamente diferente da que Deus, em sua palavra, nos ordena a ter. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, isso acontecerá nos últimos dias. Muitas pessoas, infelizmente, apostatarão da fé. Muitas trairão, muitas odiarão e muitas, infelizmente, serão enganadas por falsos profetas. E Jesus já está dizendo isso, meus irmãos. O verso 9, como eu disse, diz algo sobre algo que vai acontecer
fora da igreja. O verso 10, verso 11, diz algo que vai acontecer dentro da igreja. Uma pergunta. Isso talvez não seja uma realidade que já estamos enfrentando? O ódio crescente do cristianismo ao cristianismo que ocorre na mídia, em países de extrema perseguição. Quantos e quantos irmãos nós não perdemos nos últimos anos? Quantos e quantos irmãos não se perderam nessa pandemia? Apostataram da fé. Infelizmente, 2 das 3 pessoas que me ensinaram Bíblia, me ensinaram a andar diante do Senhor, apostataram da fé. A palavra do Senhor, meus irmãos, ordena a vigilância do nosso coração. Não pense que isso não pode acontecer com você. Não pense. Judas, um dos 12, apostatou da fé, abandonou a fé cristã. Mas Jesus não para por aí. Olha o que ele faz. Olha o que ele fala no verso 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A ideia é, quando você soma a perseguição externa, somada à apostasia, ao ódio, à traição e ao surgimento dos falsos profetas, isso se soma de uma forma que a iniquidade aumenta. E a iniquidade aqui, meus irmãos, não pense que é fora da igreja, não. Me parece que o texto está mostrando que a iniquidade vai aumentar, seja dentro das pessoas que estão dentro da igreja, seja fora. E a palavra iniquidade aqui, o sentido dela é de alguém que não anda de acordo com a lei. A palavra, é anomia, que pode ser não lei. Infelizmente, uma consequência da perseguição na vida de muitos será o abandono da lei de Cristo, o abandono da palavra de Deus. Procurarão ser mestres segundo sua própria cobiça. E não só isso, olha o que Jesus ainda diz: o amor se esfriará de quase todos. O amor não se esfriará no mundo como muitas vezes, covardemente nós falamos. Não, o amor se esfriará, infelizmente, dentro da igreja. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus vai dizer na sequência. Mas, infelizmente, essa, em alguns pontos, já é e, infelizmente, será parte do que acontecerá com muitos que estão nos bancos da nossa igreja. Apostatarão, terão seu amor esfriado. Jesus continua no verso 13, acompanhe comigo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra perseverar é muito interessante aqui. A ideia dela é de alguém que está debaixo de algo pesado, de alguém que suporta pressão. E Jesus está dizendo que aquele que perseverar, ou seja, aquele que resistir firmemente aos ataques do diabo, aquele que resistir à apostasia, aquele que resistir à traição, ao ódio, ao ensino dos falsos profetas, esse que resistir firmemente, esse será salvo. E salvo aqui, meus irmãos, pode ser de 2 formas. Tanto fisicamente, ou seja, Cristo virá e ele não sucumbirá, Cristo levará ele para o céu, como salvo no sentido de que a perseverança do indivíduo aponta que ele pertence a Jesus. Porque se nós notarmos, a apostasia significa que a pessoa não pertence a Jesus, que ela sucumbiu diante da perseguição. Então, meus irmãos, a perseverança, ela pode ser um sinal significativo se nós estamos ou não em Jesus. Se nós acreditamos em Jesus, se nós acreditamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A perseverança vai dizer que o que mais importa para nós é a nossa vida ou o nosso relacionamento com Jesus. E isso tem que ficar muito claro para nós. Nós precisamos nos importar com o que Jesus pensa. Continuando ainda Jesus, encerrando esse texto, ele diz no verso de número 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações,
então virá o fim. A ideia é o seguinte: vocês estarão sofrendo perseguições, apostasia, traição, ódio, falsos profetas, e ao mesmo tempo estarão pregando, testemunhando de Jesus em todos os cantos da terra. Note, meus irmãos, que apesar do mundo estar sendo literalmente diante dos nossos olhos destruído, o Senhor Jesus nos impele a continuar a missão de pregar o Evangelho. A perseguição não é motivo para pararmos de anunciar o Evangelho. Não é. Muito pelo contrário. Se você, meu irmão, quiser pesquisar, pesquise o que aconteceu no século 2, 3 e 4. Que, apesar da forte perseguição no Império Romano, o cristianismo, o Evangelho de Jesus se expandiu absurdamente. Por quê? Porque as pessoas, mesmo mediante a perseguição, perseveraram, continuaram pregando o Evangelho de Jesus. Elas não pararam, elas não abandonaram a missão que Jesus nos deu. E infelizmente, nós, nesse momento de dificuldades, seja por conta da pandemia ou por conta dos ataques que nós, enquanto igreja, temos recebido, nós estamos negligenciando a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Infelizmente, nós estamos negligenciando essa tarefa. Por quê? Porque pregar o Evangelho de Deus deflagra a perseguição. Por pregarmos o Evangelho de Deus, muitas vezes seremos perseguidos. Muitas vezes seremos traídos, abandonados. Infelizmente. Uma coisa está relacionada à outra, meus irmãos. E o interessante do verbo pregar aqui, a ideia dele, ele foi utilizado para pessoas que ficavam em cima dos telhados pregando para os peregrinos. Então a ideia dele não é um evangelho, uma pregação aí, 007, que você vai escondido. Não, a ideia é uma pregação pública, diante das pessoas, seja no seu trabalho, na sua casa, na igreja, na rua, onde quer que seja, as pessoas saberem, poder identificar que você pertence a Jesus, que eu pertenço a Jesus com a minha pregação, com o anúncio do Evangelho. E isso é fundamental. Por quê, meus irmãos? Porque é ordem do nosso Senhor. Depois, meus irmãos, de sermos perseguidos pelo mundo, depois de sermos traídos pelos nossos, depois de vermos irmãos queridos apostatarem da fé, depois, meus irmãos, de vermos a iniquidade aumentar, depois, meus irmãos, de vermos o amor se esfriar, depois de vermos aí pessoas abandonando, depois de perseverarmos, depois de pregarmos o Evangelho, então virá o fim. E esse fim nos livrará do sofrimento, da perseguição, nos livrará do choro de vermos irmãos queridos apostatarem. Ao mesmo tempo, nos dará alegria de termos perseverado diante de Jesus, diante desse mundo de dor, sofrimento, lágrima, traição. Nós seremos recompensados pela nossa perseverança. Não no sentido de salvação, não, porque nós já fomos salvos pela graça de Jesus. Mas esse livramento, essa vinda de Jesus, ela nos salvará da dor, do sofrimento e nos dará o reino eterno. Meus irmãos, infelizmente isso será necessário. Mas felizmente há uma certeza de que isso vai acabar um dia. Jesus virá para nos buscar. Jesus virá para nos resgatar. E glórias a Ele por isso. Dito tudo isso, quero fazer algumas considerações, algumas implicações e aplicações para a nossa vida. A primeira é que não devemos nos assustar com o crescimento da perseguição, repressão e ódio sem nenhum motivo nenhum. Não devemos nos assustar. Jesus já disse que isso aconteceria. Infelizmente isso vai acontecer. Recomendo você pesquisar
através da missão Portas Abertas, o tanto de cristãos que estão sendo perseguidos no mundo. É quase um Brasil de cristãos perseguidos. A perseguição demonstra, meus irmãos, que nós estamos comprometidos com o reino de Jesus, comprometidos com a pregação do Evangelho. Sim, meus irmãos, seremos perseguidos, mas por conta de Jesus. E não devemos temer, e não devemos nos assustar com o crescimento da perseguição, com o cerceamento da liberdade de expressão que nós temos no nosso país, especialmente relacionado à pregação do Evangelho, dos valores que a Escritura diz que nós devemos continuar. Não devemos temer, devemos perseverar, devemos continuar. Não devemos nos assustar com a apatia. O pastor Isaías disse na sua pregação de que muitos, infelizmente, encontraram um motivo propício para abandonar a fé por conta da pandemia. E isso não deveria nos assustar. Deveria nos deixar tristes, com certeza, mas não nos assustar. A apatia e a apostasia, infelizmente, terão que acontecer. Pessoas abandonarão, falsos mestres surgirão. Então, Google. Coloca no YouTube a quantidade de falsos mestres. Eles cresceram. Eles estão em quase todos os cantos. Eles estão na mídia, destilando o seu veneno. Não devemos nos assustar, porque Jesus disse que isso aconteceria. A nossa fé não deve ser abalada por essas circunstâncias. Meus irmãos, nós devemos permanecer firmes. Nós devemos resistir à pressão, nós devemos perseverar. Isso implica o seguinte, meus irmãos: nós não nos importamos se a mídia, se quem quer que seja, se as outras igrejas, se a opinião popular diz que nós somos fanáticos, que nós amamos Jesus. Não nos importamos, nós perseveramos. Nós não nos importamos se as pessoas dizem que a nossa visão sobre casamento, a nossa visão sobre sexo, a nossa visão sobre família é retrógrada, ultrapassada. Nós não importamos, nós perseveraremos, nós continuaremos com Jesus. Porque Ele disse que isso aconteceria e Ele disse que nós devemos perseverar. Nós não devemos sucumbir à pressão, nós não devemos. Por quê, meus irmãos? Porque ela vai continuar, ela vai crescer. Infelizmente, no século II, século III, houve uma perseguição na história do cristianismo que muitos cristãos entregaram Bíblia, entregaram irmãos, sucumbiram à perseguição. Nós devemos olhar para esse exemplo com compaixão na verdade, mas nós devemos olhar para esse exemplo como um exemplo a não ser seguido. Pode haver um momento, meus irmãos, que infelizmente no nosso país, talvez nós precisamos perseverar e não teremos que entregar irmãos. Pode ser, meus irmãos, que nós vamos ter que ficar do lado de irmãos que estão sendo perseguidos. Nós devemos perseverar, independente do que aconteça fora da igreja. Por quê? Porque nós seguimos a Jesus e Ele disse que isso aconteceria. Por último, mesmo que tudo isso esteja nos levando à desistência, ao abandono, à tristeza, nós devemos continuar o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, dando um testemunho pessoal, enquanto, meus poucos anos de cristianismo, uma vez uma pessoa tentou literalmente me agredir fisicamente por conta de uma posição bíblica que eu tive. Duas das pessoas que eu tive como mestres abandonaram a fé. Muitos da minha família zombaram de mim. Eu perdi amigos por conta do cristianismo. Mas isso não resultou num abandono, numa apatia. Eu continuei. E mais, meus irmãos, eu continuei pregando o Evangelho, porque eu acredito que a única forma de pessoas serem salvas é pelo Evangelho, não é por as minhas concessões. Você pode encontrar inúmeros exemplos na história da igreja, na história atual, de homens e mulheres que têm continuado pregando o Evangelho, mesmo que o mundo desmorone. Por quê? Porque elas acreditam que é a única forma de pessoas serem salvas. E talvez, meus irmãos, essa deve ser a minha e a sua postura. Fiéis ao Evangelho, fiéis a Jesus, mesmo que tudo ao nosso redor esteja sendo destruído. Infelizmente, isso vai acontecer.
Talvez já esteja acontecendo. Como o Caio disse na semana passada, até a volta de Cristo, literalmente a perseguição, né, o princípio das dores estará aqui. Talvez em um momento maior, em outro momento em menor grau, mas isso vai acontecer. Mas nós devemos perseverar, meus irmãos. Qual é o meu desejo? O desejo do fundo do meu coração é que nós possamos colocar essas palavras de Jesus no nosso coração e olhar para esse mundo e não nos desanimar, porque se olharmos nós desanimaremos. Que você possa encontrar alguém para te ajudar a perseverar na fé, a confessar seu pecado, a confessar sua fraqueza. Procure ajuda, procure o Caio, Isaías, Ivete, Levi, quem quer que seja. Nós estamos aqui como igreja para te ajudar, especialmente nesse momento de pandemia e do crescimento do ódio e da perseguição que o Evangelho tem tido no nosso país, infelizmente. Como igreja de Jesus Cristo, PIB Nova Vida, nós iremos perseverar. Não porque somos bons, não porque somos justos e diferentes, não, mas porque nós confiamos em Jesus. E confiamos que Ele vai nos capacitar pelo Espírito Santo a perseverar até o fim. Seja o fim da nossa vida, ou seja o fim, a volta triunfal perante as nuvens do nosso Senhor. Ora, eu desejo que isso possa afetar a sua vida, impactar a sua vida, assim como tem impactado a minha. Eu vou orar, na sequência, então, encerraremos nosso culto, nosso momento de instrução da Palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Teu Filho já nos alertou de muitas coisas que ao longo da história e no momento atual nós temos presenciado. Obrigado porque isso nos consola, nos reconforta, sabendo que essas palavras, se essas palavras já se cumpriram, as outras sobre a ressurreição dos mortos, a nossa vida com Ele no céu também se cumprirão. Obrigado. O Senhor nos ajude a perseverar, especialmente nesse momento de angústia, de dor, de sofrimento, de tristeza e de apostasia. Nos ajude a perseverar. Nos ajude a olhar para o Senhor. Porque se olharmos para os homens, se olharmos para esse mundo, infelizmente, apostataremos, desanimaremos. Nossos olhos possam estar fitos no Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Coloca essa palavra no nosso coração. É isso que eu oro e agradeço, pedindo que o Senhor nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida,
No